repetir informações, e sim buscar o original. Né? Ótimo. Que bom. Esse daqui eu tenho, esse é o original. Uhum. Eu copiei, inclusive, alguns testamentos, né? Copiou assim, de mão? Não, eu tenho Fechado. Ah, no arquivo histórico eu copiei, realmente. Eu tinha lá, é que eu copiei. No bispado, eles até deixam tirar, tiram. Eu queria lhe dizer, antes que eu esqueça, na paróquia que tem um livro de batismo de escravos, de filhos de escravos. Tem. Onde menciona os nomes das famílias. Menciona o nome das famílias, né? Claro. Das famílias Eu anotei diversos, mas como a minha preocupação eram os açorianos, eu não me detive muito em outros casos. Claro. Mas eu anotei, eu levantei diversos registros de nascimento, de óbitos, também de escravos, né? Que é escravo do fulano de tal, né? No óbito também sempre dá escravo de fulano de tal, sempre dava, né? Os casamentos também de um escravo, entre escravos, também dizia de quem era, né? Sempre o escravo só tem um nome, só tem o primeiro nome, né? Exato. João, escravo de fulano de tal, né? Levantei muito agora. Eu não levantei tudo que tinha, né? Até porque eu me limitei dentro da ideia de fixar os povoadores, os açorianos. Tá. Se eu, digamos assim, uma sugestão que eu lhe daria, talvez para um outro trabalho, uma outra obra, pegar assim, o cotidiano da sua família, assim, desde a infância que o senhor viveu, as informações que o senhor tinha, a descrição, enfim, de todo o cotidiano, com os aspectos. Isso é uma coisa que não existe e pode ser uma obra. Entende? O problema é que a gente vê que aqueles que poderiam passar informação para a gente já foram. Né? Esse meu tio mesmo, que eu agora ele tinha uma memória muito boa, inclusive até conversando com ele, uma pessoa que uma memória muito boa e interessada. Então, conversando com ele, eu consegui fechar alguma dúvida que eu tinha no certificado ancestrais, né? Porque eu perguntava para ele uma coisa, ele me dizia, e eu ia vendo meus dados. Então, a gente perde muito. E eu não fui buscar essa fonte, a fonte da informação, da história verbal, né? É realmente muito interessante. Eu acho que eu teria que conversar ainda com algumas pessoas de 90 tantos anos aí, para colher mais alguns dados desse pessoal. Mas eu tenho certeza que o senhor está no caminho certo, assim, na construção dessa história, porque pegando documentos originais, pegando tudo que tiver à volta, assim, sempre que possível, isso ajuda muito, tá? Muito certo. A ideia é deixar, realmente publicar esse levantamento, né, de açorianos, que são a origem. Eu também levantei aqueles que receberam seus Marias aqui, né, no período logo imediato e anterior também, um pouco. Né, então, a gente tem ali a relação. Agora, a descrição, por exemplo, das terras aqui é muito singela, muito pobre, como eles descreviam os limites, né? Eles pegavam limites naturais, né? Para colocar limites naturais, né? E é muito difícil, né? De identificar. Tá, por alguns arroios e tal, a filha de Santo Antônio já tinha esse nome, São Cancelão. Dá para identificar alguma coisa. O Cerro Pelado, eu até agora estou querendo ir ver o Cerro Pelado. Eu já tenho um indicativo que o famoso Cerro Pelado, que deu o nome assim, do distrito conhecido do Cerro Pelado, deve ficar ali no Cerrito. Porque eu localizei um mapa lá em Porto Alegre, no arquivo, onde encontrei uma indicação de Cerro Pelado.
né, e fica entre o Arroio das Pedras e o Piratini. Então, para mim, vai ficar ali o Serrito. Para ir ali, né? Agora Serrito. Sim, Serrito, é claro. Agora Serrito, porque entre o Piratini e o Arroio das Pedras, Passo das Pedras. Ele deve ficar por ali. Eu estou a fim de ir lá para E de verificar. repente era um nome genérico para toda essa região. Não era, porque o terceiro distrito, ele do São Gonçalo para cá, era o terceiro distrito. Do Sangrador da Lagoa Mirim. São Gonçalo é chamado Sangrador da Lagoa Mirim. Naquele tempo. O mapa está com o Sangrador do Lagoa Mirim. E aí o limite Sim, aí oeste, nem sei qual é. É longe. É longe. É bem longe. Se ali naquele livro do Davi, ele coloca as divisas, né, desde quando era freguesia aqui, né, e até lá o Piraí, pegando um pedaço de Bagé. O nosso próprio o coronel Manuel Lucas de Oliveira, o brigadeiro Manuel Lucas de Lima, essa turma foram livres da Revolução. A propriedade deles lá em Candiota, né? bem longe. E o Bento Gonçalves, por exemplo, é originário dessas famílias açorianas ou dos sesmeiros anteriores? Tem alguma ideia? Não de Piratini, o Bento Gonçalves é lá do Rio Pardo. Do Rio Pardo. E no Cristal tem uma... Sim, no Cristal tem a fazenda que foi dele. E aqui ele não tinha fazenda também? Não, eu não identifiquei a propriedade dele aqui, ele tinha fazenda em Jaguarão. Ele tinha propriedade no Uruguai, bem naquela região. Ele tinha grandes estâncias. Ele casou com uma uruguaia, né? A esposa dele era uruguaia. E a fazenda do Cristal, eu acredito que já era da família dele. Existe uma documentação que é, digamos assim, as normas da Estância da Música. A Estância da Música pertenceu a um piratiniense, né? Conde de Piratini. Isso, e ficava onde essa Estância da Música? Essa Estância da Música, pelo que eu entendi ali, ela fica entre Dom Pedrito e Livramento. E aquela região ali, do Ipamaruti, pelo que eu tenho aí os dados do Conde de Piratini, que é o mas a Estância da Música tem os dados. E na tradição da família, digamos, na Guerra do Paraguai, participou alguém da família daquele Piratini? Isso está buscado. Aqui uma pessoa que você devia ter entrevistado, que tem um acervo de história, principalmente dessa época da Revolução, da Guerra do Paraguai, é o seu Geraldo, do segundo distrito. O Geraldo. Conhece o Geraldo? Eu tive a procura dele muito tempo em Pelotas. Mas o Geraldo, ele de vez em quando está em Pelotas, lá, tem um filho lá que está em Eu Pelotas. acabei não encontrando ele. Mas o Geraldo tem documentos. Ele tem cópias de documentos. Um ancestral dele lá, general Luiz Geraldo Queira, não sei, eu tenho os dados, eu não lembro. Ele tem correspondência dele, tem muitos documentos. Ele uma vez me deu até uma cópia com ele. Ele deu um documento assim quando o Rui Barbosa foi candidato à presidência da República, né, ele credenciou aqui uma pessoa daqui de Piratini como delegado dele nas eleições, assim, as coisas. Ele tem muito documento.
dessa época. E ele dá acesso a esse documento? Eu acredito que sim. E ele tem é uma pessoa pessoa aqui na Não, estância? é na instância. Ele é uma pessoa que, se você vai conversar com ele sobre esses assuntos históricos, ele esquece do resto que está fazendo. Ah, tá. Ele mergulha. O professor gosta muito disso aqui. Ele conhece outra coisa que vai ser interessante, já que está fazendo um trabalho sobre escravos. Ele mora aqui na Ferraria, próximo do Quilombo, uma região chamada Quilombo. Isso. E ele tem a história do proprietário daquela área, que doou aquela área para os escravos descendentes do Quilombo. E depois os negros não conseguiram manter. Depois tiveram um problema de posse. Um deles se apropriou da maioria das coisas. E ele tem dados sobre isso aí. Tem dados Geral. sobre informações. Eu vou tentar E recuperar. ali, inclusive, naquela região ali, tem uma das regiões mais antigas de povoamento de Piratini, é o segundo distrito ali, a comunidade do Espírito Santo. Ali tem uma igreja, tem uma capela, tem o Espírito Santo, isso. Eu vejo dos primeiros batizados em Piratini, tem muitos batizados lá. A família Vieira da Cunha, ali teve no segundo distrito ali, inclusive tinha os batizados ali na viúva do capitão de milícias José Vieira da Cunha, Vitorina Luiza da Silva. Essa pessoa deve ter sido grande proprietária ali. E esses Vieira da Cunha são todos descendentes desse capitão de milícia José Vieira da Cunha. Ele é uma ancestral dessa turma de Vieira da Cunha, da maioria, né? E ela ali fazia muito batizado nesse lugar. Então a gente localiza esses dados ali nessa igreja do Espírito Santo, estão registrados lá em Pelotas, a gente encontra. Pelotas não, em Rio Grande. Porque os livros daqui de Piratini, da igreja, até 1810 estão em Rio Grande. Lá no Rio Grande. De 1810 até quando deu início, quando foi implantado o registro civil, era Pelotas. Depois aqui, né? E depois mais tarde aqui. Depois de 1880, mais ou menos, tudo mais. Essa é neta. E, então aí aí veio para cá. Que bom, tem várias pessoas interessantes então para se entrevistar. Tem, eu acho que é muito bom isso aqui, para entrevistar né? O seu Roque já entrevistou, né? Eu quero, certamente o senhor teria muita coisa, mas eu não quero também abusar. E eu fico muito agradecido por tudo isso. E eu gostaria de dizer assim, lá em frente e deixa essa história escrita para a gente. Isso é muito importante, né? É que a gente, no início, quando eu comecei esse levantamento, eu não tinha me limitado, né? Porque eu cheguei à conclusão seguinte, que isso aqui é uma coisa interminável. À medida que você chega num patamar, você avista outros. Então eu depois resolvi me limitar. Com algumas exceções, né, eu me coloquei assim, bom, eu vou levantar aí ao redor do início do povoamento até 1820, por aí. E deu. Na verdade. A não ser da família que eu posso ir avançar agora, né? Não. Porque senão, tentar concluir um trabalho nesse sentido, que dê para publicar, né? Sim, então, quem sabe continua. E pode publicar mais de uma coisa, né? Aí eu já me associei lá no Instituto de Genealogia, no Rio Grande do Sul, no Porto Alegre, né? Eles têm bastante dados também. E aí em Pelotas eu tenho alguns amigos ali, a professora Ivone,
A Ivone do Instituto? A Ivone, Foi minha colega na faculdade. não, e a Ivone é minha amiga desde Pedrosal, no tempo que ela foi professora e casou com um filho de lá, que foi guri junto comigo, Ah, São Tomás, falecido. mundo A pequeno, né? Ivone é muito amiga nossa, né? A Ivone, a amiga dela também, a Alda, que é também. Eu vou dizer para ela. Isso é. Até esse dia ela me telefonou, aliás, eu telefonei para ela. Ah, não, eu encontrei a Ivone no lançamento do livro que ela lançava agora, aquele dos A Largueza do Estreito. História do Estreito, lá. Tá. O momento do Estreito. Mas foi quando o lançamento? Na Feira do Livro agora? Não. Foi feito ali na biblioteca, há uns meses atrás. E até ela me convidou, né, se eu não queria me associar ao Instituto Geográfico Histórico de Pelotas. Né? Claro. Eu não sou nenhum historiador, eu sou um curioso que estou entrando aí, mas até vou ver. É interessante, fazer relação, né? A gente, cada vez que conversa com alguém, E depois vai facilita as aprendendo, né? publicações também. Vai achando os caminhos. Né? Tá bom. Muito obrigado, então. O senhor quer dizer alguma coisa a mais? Não, eu gostei muito da sua entrevista, inclusive das perguntas. Tá? Eu vejo que é uma pessoa muito interessada no assunto. Né? E acredito que vai ser bastante útil até para mim, né? Mais um relacionamento. Ótimo. Então, No que eu puder ajudar. Eu tenho relação às né? editoras também, talvez, né? Qualquer coisa a gente pode... Eu estive ali eu já estive na universidade, na gráfica, né? Na editora, né? E em uma ocasião eu conversei lá com ela me disse que ela faz até trabalho particular, para a gente quiser mandar digitar, editorar, né? Fazer editoração e tudo. Até vi o nome dela em 2 ou 3 livros aí, que fez a editoração. Ela diz que faz trabalhos particulares também, né? Que eu estava pensando, talvez até se possa me dar já a primeira colaboração, né? O caminho para isso aqui, né? Para a publicação? Para a publicação. Primeiro, o senhor já deve ter escrito. Sim. Grande parte. Bom, feito isso, se o senhor não tem quem faz a digitação aqui, certamente tem. Tem, mas eu estava pensando em já mandar fazer assim, digitação e editoração. Não, tem com quem mandar fazer a digitação, manda fazer aqui. Sai mais barato. Depois, eu conheço 2 pessoas que fazem editoração, que serve tanto para a Católica como para a Federal, para as 2 editoras. Tá. Um deles foi meu aluno, foi meu colega lá da faculdade, está fazendo a editoração da minha tese de doutorado, Tá. que entrou ontem na editora. E outro fez a editoração de um livrinho que eu lancei na Feira do Livro, um livro de ética, há poucos dias. Então eu conheço pessoas que fazem isso, e até gente de confiança, gente boa, assim, tudo. E depois a entrada na editora, aí o senhor tem que conversar com... Sim, aí tem que negociar. Assim. Isso, chega ali, negocia, se o senhor quer pagar a edição, então eles lhe dão um orçamento. Se a editora publica, então o senhor fica com 10% só das obras. Né? Eles não dão dinheiro, eles dão 10% das obras para a pessoa. Dão 10%. Sim, eles vão ter eles têm o risco comercial, vão investir no assunto. Exato, mas tem também as editoras de Porto Alegre, até tem proposta aí da editora de Porto Alegre, que eu andei lá, os caras me mandaram dar os custos e tudo, né? Sim. Então, mas eu gostaria até de